Olá, tá tudo bem contigo, com a sua família? Eu espero que sim, dentro do possível. Tá tudo bem conosco, graças e paz ao Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Luiz Fernando e nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Mas antes, deixe o seu like, o seu comentário e divulgue o conteúdo do nosso canal. Nós vamos estar falando sobre os homens ímpios. Quem são essas pessoas? Elas são classificadas pela palavra de Deus como violentos, imorais, corruptos e injustos, rancorosos, que não temem a Deus, tampouco respeitam a sua palavra. E diante disso dá para perceber como eles avaliam aqueles que temem a Deus. Essas pessoas consideradas insensatas, elas estão envolvidas em todas as camadas da sociedade. E quando elas têm que executar algo para fazer valer a justiça, ou se não o que é certo, beneficiando quem é correto, eles agem com má conduta. Mas essas pessoas, elas parecem que têm o domínio sobre toda essa realidade que nós lidamos. E às vezes o nosso coração se enche de medo, o nosso coração se enche de pavor, porque imaginamos como lidar com essas pessoas. Nós que somos cristãos, nós que procuramos amar e respeitar os outros, sendo honestos, justos, pelo fato de que, mesmo sendo pecadores, queremos fazer valer a palavra de Deus. Que é essa moralidade dentro de nós que nos leva a viver de forma tal como um dia o nosso Salvador ele viveu. E se você se identifica como uma pessoa assim, se de repente você tem percebido que a sua jornada, a sua vida, ela tem sido conduzida por essa jornada, por essa estrada, você tem flertado com essas veredas que Deus desaprova, esse é o seu momento. Você pode mudar, você pode transformar o seu coração como qualquer outra pessoa. Deus está pronto para perdoar o coração arrependido e o espírito quebrantado. Esse tipo de pessoa, Deus não resiste. Essa é a condição que Deus espera que tenhamos, que possamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e tê-lo como nosso único suficiente Senhor e Salvador. E se assim prejudicamos alguém, se fizemos alguma coisa errada, podemos fazer o caminho inverso, como Zaqueu um dia ele fez ao se deparar com Jesus. Mas para que você possa se atentar mais a esse respeito, sobre o que a palavra de Deus nos fala, quero compartilhar um texto com você que está no livro de Salmos, capítulo 37, verso 40, onde as escrituras nos declara o seguinte: o Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e salva, porque nele se refugiam. O Senhor está falando de nós, pessoas simples, pessoas comuns, pessoas que procuram socorro, pessoas que às vezes não são aliviadas de seus fardos e nem são ajudadas por quem deveria fazer coisa tal. E aí o Senhor está dizendo que Ele os livra, o Senhor é quem nos preserva, o Senhor é quem nos poupa, porque Ele é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa muralha, a nossa fronteira intransponível. É nele que nós encontramos proteção. Talvez você está vivendo uma situação assim, se de repente você imagina que está nesse mundo sozinho, você que serve ao Senhor, você que confia nele, entenda uma coisa: Deus é sua rocha inabalável, Ele é seu escudo e fonte de proteção. E é interessante para que essas pessoas que não se arrependem dos seus erros e participam conosco, inclusive da vida da comunidade cristã, ou seja, se dizem membros do corpo de Cristo, quando elas são orientadas, exortadas, quando a palavra de Deus examina algum tipo de erro que elas cometeram e quer que elas sejam recuperadas, mas elas não querem, o próprio Senhor Jesus Cristo ele diz para que essas pessoas venham ser tratadas como ímpias, como pessoas perversas. Você está entendendo a dimensão dessa situação de quem se classifica dentro desse perfil? A palavra de Deus realmente é algo surpreendente porque nos chama a responsabilidade. Porque a palavra também fala que o justo prevalecerá, mas o caminho do ímpio vai se sucumbir. O próprio Deus vai aplicar sua reta justiça quando o próprio Jesus voltar, não mais como Salvador, mas como justo juiz para recompensar aqueles que o servem, aqueles que sofrem por ele aqui, muitas vezes injúrias, abandonando os seus direitos,
abrindo mão, sacrificando por amor à cruz, mas ele fala que o perverso vai sofrer a sua pena. E aqueles que por amor a Jesus passaram pelo caminho também da prensa, esses serão recompensados. Claro que nós não merecemos, tudo é por amor e pela graça, mas essa palavra é para que você venha se espelhar e perceber que tipo de vida você está levando e onde você se encaixa dentro desse mundo que vivemos. Ou estamos do lado do Senhor, somos justificados no sangue do Cordeiro, não. Estarão diante dele aqueles de mãos limpas e coração puros. Ah, mas somos todos pecadores, mas aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, foram contados na balança e não houve falta, porque a justiça de Deus foi feita em Cristo, ele sofreu a nossa morte e ressuscitou, abandonamos os nossos erros, confiamos nele na nossa vida e decidimos viver uma vida de mudança, porque esse fruto que gerou em nós, como apresentação da nossa salvação de vida nova, se chama arrependimento. Então que Deus te abençoe e que essa palavra possa achar um lugar especial no seu coração e transformar o seu ser. Vou ficando por aqui, Deus abençoe, forte abraço, falou, fui, tchau, até a próxima.